neste lugar, e Ele tem uma bênção tão grande para você neste lugar. Como o pastor falou, uma pessoa que está lá no hospital, só um milagre, mas a última palavra do Senhor não é do homem. A gente vê que, eu estava até conversando essa semana, eu tenho certeza que a igreja orou também por este presbítero, irmão Celso. Todos os dias eu orava por ele no WhatsApp. E ele estava com câncer no fígado. Emagreceu 27 quilos, pálido, ficou amarelo. E eu dizia para ele sempre palavra profética: Jesus vai te curar. Aleluia. Não é fácil a situação que uma pessoa está no câncer, porque essa pessoa, ela vem que desânimo. A pessoa desanima, a pessoa não tem uma vida quando ela recebe aquela notícia que está naquele lugar, naquela situação. Vou entrar aqui na palavra sobre isso aí também. Em Atos capítulo 3 fala sobre a cura do coxo. Aqui Deus fala, Atos capítulo 3, aliás, Atos 2, versículo 3. Então, amados, se eu for aqui contar os testemunhos que Deus já fez na minha vida, porque eu não conto testemunho de outra pessoa, eu tenho testemunho que Jesus fez de curas, e esta noite é nomeado o quê? Impossível. A Bíblia diz em Lucas 1:37 que para Deus nada É impossível. E Ele está aqui, o Jesus do impossível está aqui neste lugar. Aleluia. E eu ligando para Ele, e eu disse assim: como é que está, irmão Celso? Eles me encaminharam para um transplante de fígado. Resumindo, liguei agora e disse que o transplante entrou dentro do corpo, parece que o fígado era dele. Glória a Deus. É Jesus. Jesus tem maneira de curar a pessoa. Aleluia. Jesus tem maneira de trabalhar na vida de uma pessoa. Não é como nós queremos, não é como nós pensamos. Vocês acharam que o Atos capítulo 2 versículo, aliás, 3 e versículo 1, veja bem o que Pedro falou aqui. Eu não vou ler todo o versículo, eu só gosto que vocês fiquem olhando ali, percebendo o que Deus vai fazer aqui neste versículo. A cura de um coxo que já estava 40, mais ou menos, né, pastor? Ali. E toda a vida alguém levava ele ali na porta do templo. Mas eu quero dizer para você neste lugar: Jesus te trouxe aqui. Você já está dentro deste templo. É porque Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Aleluia. O coxo, talvez ele esperava o quê? Uma esmola, uma moeda. Mas o que eu quero dizer nesta noite? Olha a palavra de Pedro: eu não tenho ouro nem prata, mas que eu tenho te digo, em nome de Jesus de Nazaré, anda. Eu estava hoje olhando esta palavra. Nós temos que sempre profetizar milagre. Eu vejo muitas pessoas, eu fico quieto, mas as pessoas dizem assim: como é que tu estás? Jesus amado. Ou nós cremos nesse Jesus ou não cremos. Não tem um meio termo, se vai ou não vai. Nós temos dentro de nós o quê? O Espírito Santo de Deus. Nesta manhã, antes de buscar a minetinha, era umas 10 e pouco, veio ali batendo palma 2 mulheres de Jeová. E eu disse: pai, vamos beber, porque agora eu vou falar coisas ali que, né?
Quando eu cheguei ali, conversei com elas dentro de um fretinho e começaram a dizer, olhar, daí eu comecei a falar sobre a Bíblia, sobre a primeira coisa, sobre a Trindade. Eles olharam para mim, eu só estou resumindo, olharam para mim e disseram assim, pastor, eu disse, não, eu sou presbítero, não sou ainda pastor, mas a senhora está me consagrando a mim. Aí ela disse assim, olha, o senhor, depois de eu falar um monte, pastor, com ela, mostrar para ela, a outra ficar meio escondidinha, porque nós temos que ter palavra, vai ter, por isso que nós temos que ler essa palavra aqui. Verdade, aleluia, amém. Porque aqui dentro, sabe o que é? É a palavra de Deus. Se você está no mar perdido, o que você tem? Ela vai saber onde que você vai ter o caminho para sair. A Bíblia é a mesma coisa com o crente. Aqui tem a saída, aqui tem tudo que nós precisamos. Mas há muitos que não querem estudar essa palavra tão boa. E nessa hora precisa alguém falar a verdade para essas pessoas. Por quê? Eles estão totalmente, digamos assim, no outro mundo, biblicamente falando. E ela olhou para mim e disse assim, primeira vez que eu vejo um pastor falar, não repreender e não mandar nós embora. Isso por quê? Porque eles acham que nós somos um animal. Ninguém gosta de nós. E o Senhor perdeu tempo daqui falando e ainda dizendo que nós temos que se unir. Eu disse, claro que nós temos que se unir. Há muitas igrejas que estão brigando entre si, né? Estão brigando entre si, e o Satanás está dizendo, brigue mesmo, porque é isso que eu quero. Na verdade, nós temos que se unir. Aleluia. Nós temos que se unir. É como nós pregamos na igreja, pregar aqui, como o pastor está fazendo, isso é uma bênção. Se une, porque o inimigo ele ganha força quando nós começamos a criticar tal e outra criticar tal. E ela disse assim, olha, eu estou saindo daqui satisfeito. Ela entregou o papelzinho, eu peguei, porque a gente não pode desprezar essas pessoas. É a mesma coisa quando vem uma pessoa católica. Eu tive um exemplo também lá dentro da empresa, veio uma pessoa que era diácono lá do padre, lá na Rua da Glória, trabalhava comigo, e ele queria saber sobre Maria. Aí eu falei, e aquele homem começou a mostrar que tinha raiva, que era crente. Ele começou a amar mais eu, porque eu expliquei sobre a Maria. Então, se nós não temos a palavra de Deus, nós o quê? Somos ignorantes espirituais. Mas eu quero entrar aqui na palavra nesta noite sobre o coxo. Queridos, esta palavra de Pedro, nesta tarde que eu estava vendo ali dentro, até eu levei o celular, fiquei ali antes de esperar minha esposa, às 4 horas, fiquei dentro daquele carro, eu disse, meu Deus, que palavra. Aquele homem esperava umas molas, gente. Mas ele disse, eu não tenho ouro nem prata, mas que eu tenho de ti, em nome de Jesus. Aleluia. Levanta e anda. Glória a Deus. Aleluia. Olha só, gente, isso aí é poderoso. Quando eu falo aqui, eu digo assim, que vai ter 200 pessoas neste lugar, vai ter. Amém, aleluia. Nós temos que alimentar dentro de nós, como diz Provérbios, escrever na tábua do quê? Do nosso coração. Porque é para isso que nós estamos aqui, crer na palavra de Deus. Porque se nós não crermos na palavra de Deus, o que aconteceria ali com Pedro? Pedro chegava assim, levante e ande, em nome de Jesus de Nazaré. Levanta. O coxo ficava ali, porque ele não estava acreditando. Ele não tinha fé em Jesus. E se buscar Pedro lá atrás, o que ele era? Pedro era nada, analfabeto. Pedro não sabia nada. A única coisa que ele era um valentão. Cortou até a orelha ali do soldado mau, né? Jesus foi lá e colou. Por quê? Pedro era ignorante. Mas a Bíblia diz em Atos, quando ele aceitou Jesus, quando ele se converteu mesmo, quando ele viu que se Jesus tem poder, ele ganhou mais de Deus.
3.000 almas a primeira pregação. Aleluia. Eu digo nesta noite que você tem uma chamada na tua vida. Aleluia. Eu estou muito feliz com uma pessoa aqui dentro. Débora estava aqui dentro para falar isso em cima do púlpito aquele dia. Quando ele veio lá em casa, Deus falou muito com ele, chorou bastante. E hoje eu vejo a alegria desse rapaz. Sabe o que? Estava camuflado. Estava dentro dele aquilo que você também está dentro de você. Nós temos que chegar e apoiar aquela pessoa, animar aquela pessoa, porque está ali, às vezes, ali um missionário, um pregador, um levita. E eu tenho isso dentro de mim, porque o Espírito Santo dele me colocou. Que para mim não é um cargo, não é estar no status assim de. Não! Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero levantar aquela pessoa. Pedro era a mesma coisa. Quando ele se converteu, ele tinha desejo. E nós temos que ter esse mesmo coração. Quando olhar para uma pessoa, você tem que querer animar aquela pessoa. Mas eu quero dizer para vocês um testemunho, talvez você já ouviu nesta noite. Mas meu Deus, não é impossível estar aqui neste dia. Aleluia. Como eu disse, eu tenho vários testemunhos. Eu estava aqui sentado, o Senhor passou assim lá atrás um filme assim, de tudo que Deus fez na minha vida. Coisas impossíveis. Coisas que eu mesmo cheguei e disse assim, não pode. Mas é Deus que faz. Eu estava aqui, um dia, isso aqui faz a palavra do Pedro, que ele profetizou naquele coxo. E Deus está nesta noite falando, eu profetizo no nome do Senhor que você vai receber aquilo que Deus vai te entregar na hora certa. Aleluia. Eu cheguei muitas vezes, um dia eu estava com o meu fusquinha, chegou um irmão da igreja, do outro ministério, e ele chegou para mim e disse assim, você quer pregar na minha igreja? Eu disse, vou. Não sei se vocês conhecem aqui, lá o morro do quartel, que está comigo lá em cima, e lá só para subir o Fusca mesmo. Alto. E naquele dia nós estávamos em casa e eu tenho pelo costume de ficar de madrugada, não reclamar minha vida para ninguém, mas para Jesus Cristo. E naquele dia nós estávamos passando um apertado, um deserto, mas um deserto mesmo. Às vezes chegamos assim e disse, Senhor, como Deus disse, tem que chegar o dia e a luz tinha que pagar, tinha que ter comida. Naquele dia eu já não estava aguentando. Eu cheguei da Tex, eu trabalhava das 5h30, chegava 3 horas num trimestre, que era longe, pegar um ônibus. Tomei um banho e disse, Senhor, eu vou pregar lá. Mas o que eu vou dar para aquele povo se eu estou precisando, Jesus? Não é fácil. Não é fácil. E Jesus me trouxe sobre esse aqui. Sobre a profecia de Pedro, que ele profetizou para aquele coxo. E naquele dia estava tudo preparado, ninguém sabia de nada, mas eu digo para vocês, Jesus já sabe o que está pedindo. Aleluia. Jesus já está lá sentado e diz assim, eu já sei, minha filha, eu já sei o que você está pedindo. E quando eu cheguei lá, eu terminei de pregar. Eu nasci e vim embora, pegar aquele fusquinha, eu vim embora, de repente o obreiro chegou para nós, ele é altão, ele disse assim para mim, não, tu não vai embora, a igreja era em cima, embaixo era a casa dele, nós temos uma surpresa para vocês. O Mateuzinho era pequeno, eu disse, Senhor, essa surpresa vem de ti, né, Jesus? Aleluia. Que só tu pode fazer isso. Aleluia, Jesus. Chegamos lá embaixo, a mesa estava ali, cheia de comida. Convidaram nós para sentar ali. Ele disse, irmão, Deus falou conosco na madrugada. Por isso que eu digo, você está em contato com Jesus? Aleluia.
Se vocês têm a mesma coisa, está conectado com Deus, Ele vai resolver o teu problema. Tu não precisa falar para ninguém, porque Jesus vai te dar isso. Ele disse: está vendo aquelas, acho que foi 4 caixas? Está vendo aquelas 4 caixas? Sim. Isso aí, o povo se reuniu e deu para vocês. Aleluia. Não tem como não chorar. Eu dobrei o gênero, a minha esposa estava lá junto. E eu disse: meu Deus, muito obrigado, Jesus. O Fusquinha não tinha bagagem atrás, no porta-malas, tudo ali. E viemos para casa, vimos a caixa, era tudo bolacha, era coisa, mas tinha aqui tudo. O Mateus estava pedindo bolacha. Eu disse: Senhor, eu não tenho dinheiro para comprar. Eu não tenho dinheiro. Mas Deus faz o milagre. Aleluia. Faça a obra do Senhor. Aleluia. Faça a vontade dEle. E Ele vai te dar a bênção. Porque Ele não vai deixar você. A única coisa que vai acontecer, Ele vai deixar até o limite. Quando Ele vê que você não suporta mais, Ele vai te entregar. E Deus faz coisas grandes na nossa vida quando nós profetizamos a bênção no André, no pastor, porque nós estamos abençoando nossos irmãos. E os teus problemas, Deus vai restituir. E Deus, nesta noite, é o Deus do impossível na tua vida. Aleluia. E Deus faz mesmo milagre de chegar para você. Eu ali quietinho, nunca reclamei, eu sentado lá naquele cantinho, eu me escondia, pastor. Por quê? Porque eu não gosto que fique aparecendo as coisas. Você tem que reclamar lá no quarto, fecha a tua porta, de joelho e clama a Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Essa noite, Deus vai restituir coisas grandes neste lugar. Aleluia. E eu ali, orando, de repente chegou o pastor lá, Balneário Camboriú. Ele era funcionário aqui da Tudalina. Ganhava muito bem. Todo ano a Tudalina, né, o dono dava um carro zero para ele, pastor. Ele chegou, bateu assim nas minhas costas: vamos à tua casa, abençoado. Isso aqui que eu vou fazer em casa. Vamos lá? Deus tem uma surpresa para ti. E eu sempre pregando a palavra de Deus com amor, com carinho. E Deus fazendo aquilo que eu pedia de joelho. E ele chegou lá em casa. Naquele dia, ele abriu o porta-malas daquele carro. Eu olhei e disse: não, pode. Estava até em cima. Pangelório. Eu disse: mas eu não. Foi o Espírito Santo lá em Camboriú que falou comigo. Eu estava lá e disse: volta para Blumenau, porque eu quero dar alimento para o meu filho. Aleluia. Aleluia. O Deus do impossível está aqui. Aleluia. Deus do impossível está aqui neste lugar. Deus nunca deixou eu desafiar. Quantas vezes eu passei, chegava um irmão e dizia assim: ó, abre a tua mão. Eu abri a mão, pega isso aqui, Deus está mandando lá para ti. Eu ia lá R$100. Eu botava no meu bolso 50. Eu ia fazendo a obra de Deus agora. Faça a obra com amor. Ama a obra de Deus que Deus vai fazer. Deus tem muita coisa para ti. Aleluia, Jesus. Deus tem obra muito grande.